Ageu tinha as qualidades de um bom pastor, encorajador, cuja palavra estava em sintonia com o coração do povo e a mente de Deus. Ele foi o mensageiro do Senhor, levando ao povo desanimado a segurança da presença de Deus. Vamos conversar mais a respeito do livro do profeta Ageu logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Ageu. E para que essa conversa fique completa, você precisa participar. Faça isso a partir do espaço de comentários. Deixe lá o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem e também as suas perguntas. Logo vou responder, permitindo o Senhor, e assim conversamos mais a respeito do livro do profeta Ageu nesta mensagem. O nome do profeta Ageu tem origem hebraica. E o significado do nome de Ageu é alegre, festivo, contente, festa, nascido em um dia de festa. Esse significado, ele é muito interessante quando nós olhamos o contexto da profecia de Ageu. Ele chama o povo a restaurar o templo, a colocar em ordem as coisas no local de adoração, de busca da vontade do Senhor, e que também servia para as pessoas fazerem as grandes celebrações, as festas que a lei definia. Era no templo que essas coisas eram feitas depois que ele foi construído. Então esses rituais estabelecidos por Deus, que eram para celebrar, para agradecer ao Senhor, as festas estabelecidas pelo Senhor, esses rituais todos, Ageu chama o povo a volta dessas celebrações, desses momentos de alegria e de exaltação, de adoração ao Senhor. Então, o seu nome acaba sendo uma constante lembrança para essa realidade de que se deve ter uma vida de adoração e de celebração diante do Senhor. O seu trabalho se dá ainda nos dias de Esdras e Neemias, e possivelmente agiu junto com o profeta Zacarias. Eu digo possivelmente porque eles podem ter falado separadamente, mas durante o mesmo período histórico. Então, eles podem não ter se juntado para falar ao mesmo tempo. No entanto, eles falam, sim, no mesmo período histórico, e o Zacarias também, no primeiro momento, tem a mesma direção de Ageu, chamando para a questão da reconstrução do templo e reanimando o povo para seguir nessa direção. Nós não encontramos facilmente qualquer outra referência a respeito de Ageu, a não ser no próprio livro de Ageu e também no livro de Esdras, no capítulo 5, versículo 1 e no capítulo 6, versículo 14. Nesses textos de Esdras, inclusive, Ageu é lembrado junto com Zacarias, como se falassem juntos a sua profecia. Como eu disse, eles podem até não ter saído ao mesmo tempo e falando ao mesmo tempo, mas falaram durante a mesma época. O Zacarias fala no meio do tempo em que Ageu está falando, e então eles são lembrados juntos, e até porque falaram em um determinado momento sobre o mesmo assunto, então eles são lembrados juntos na história. A crítica entende que Ageu é sim o autor do seu texto. O principal argumento contra a autoria de Ageu é que o texto tem momentos em que fala na terceira pessoa, está falando de Ageu, alguém falando de Ageu. Bom, aí então nós podemos lembrar da nossa conversa a respeito do estudo devocional do livro do profeta Daniel, onde eu fiz o registro em que isso também acontece. Na parte das profecias, Daniel fala de si mesmo na primeira pessoa, mas na parte histórica, que é o começo do livro, os 6 primeiros capítulos e uma parte do 7º capítulo, alguém está falando de Daniel na terceira pessoa. Então, naquele momento eu disse que é provável que alguém encontrou a parte de profecias de Daniel, que ele relata como um diário, e depois contou a história de Daniel buscando as informações, e aí falou em terceira pessoa, e a parte das profecias ficou em primeira pessoa, e como o texto todo se preocupa em falar apenas de Daniel e do que Daniel falou naquele momento, das revelações que ele teve, e o autor dessa parte histórica, que sim, foi outra pessoa, não se revela, o texto é todo tido como de Daniel. A mesma coisa se aplica no caso de Ageu. Possivelmente ele deixou as suas histórias prontas, ou alguém
próximo ao profeta decidiu fazer o registro do que ele estava falando. Mas como esse autor não se revela e ele remete à história de Ageu, nós temos então a mesma ideia do Pentateuco, do livro de Daniel, e Ageu é tido como o autor dos seus textos, mesmo que outra pessoa tenha trabalhado nessa questão de colocar o livro em ordem, para colocar o ponto final, para que tivéssemos o livro como nós temos na Bíblia nos nossos dias. É bem provável, então, que tenha sido realmente alguém muito próximo de Ageu, que já nos seus dias mesmo deixou esse livro em ordem, quem sabe até com conhecimento do próprio profeta Ageu. O livro revela algo que é confirmado por Jesus no Evangelho. Todo esse trabalho de Ageu em dizer da necessidade de colocar em ordem as coisas em relação ao templo, para que pudessem fazer as festas e buscar todas as coisas de adoração e de busca da vontade do Senhor em ordem, ele remete a algo que Jesus falou quando disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O povo tinha voltado para casa, tinha começado muito bem, tinha feito algumas obras já em Jerusalém, e começou construindo também o templo, colocou também as bases do altar, já oferecia sacrifícios. Parecia que a obra ia acontecer tranquilamente. Mas aí então houve resistência. O povo acabou perdendo o foco da construção do templo e terminou as outras construções que tinha que fazer. E aí Ageu, no caso Ageu e Zacarias, mas especificamente nesta mensagem estamos falando de Ageu, Ageu é levantado pelo Senhor para falar que é necessário realmente colocar em ordem as coisas da busca da vontade do Senhor, e o templo é uma parte disso. Era lá que as festas aconteceriam, era lá que as coisas deveriam ser feitas, e o Senhor deu autorização desde a época de Davi para que Salomão, o filho de Davi, pudesse construir o templo. A partir desse momento estava escolhido o local onde o povo deveria se reunir, então era para reconstruir, era para colocar todas as coisas em ordem e fazer as festas, os sacrifícios, as celebrações naquele lugar. O povo precisava se superar, precisava ir além dos obstáculos para que pudesse buscar a vontade do Senhor. Da mesma forma, nós somos chamados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos outros tantos afazeres, e nós podemos ter esses outros tantos afazeres, mas nós não podemos descuidar da vontade do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, e nós temos que buscar ao Senhor como prioridade em nossa vida, e mesmo quando fazemos outras tantas coisas, nós não deixamos de lado aquilo que aprendemos do Senhor, praticamos a vontade do Senhor, mesmo quando realizamos outras tantas coisas. O livro do profeta Ageu apresenta pelo menos dois temas muito bem definidos: a necessidade de reconstrução do templo e a vitória da casa de Davi. Essa mensagem é muito relevante para nós nos nossos dias, porque nos chama realmente a lutarmos contra um desânimo que possa nos abater, alguma coisa que possa nos inquietar na nossa caminhada. Nós podemos muitas vezes começar muito bem, buscando as coisas do Senhor, mas em alguns dias as coisas parecem que não caminham, parece que nós perdemos o foco, e às vezes passa mais do que alguns dias apenas, e as pessoas ficam distantes da vontade do Senhor. As preocupações do mundo muitas vezes podem nos afastar da busca pelo Senhor. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a nossa grande prioridade, ter realmente o foco nas coisas do Senhor, e Ele vai nos capacitar para seguirmos na nossa caminhada. Aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos com essas mensagens que possam nos dar força para seguir nessa caminhada, para que possamos passar por qualquer momento de desânimo ou de dificuldade, de provação, e possamos manter o nosso foco buscando as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para que você possa receber novas informações das mensagens que forem sendo divulgadas, para que daí nós possamos conversar mais a respeito das coisas do Senhor. Quem sabe você possa compartilhar com outras pessoas tantas mensagens especificamente divulgando para outras pessoas em outros lugares, ou ao menos conversando com as pessoas sobre o que você tem aprendido por aqui, para que possamos divulgar mais as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E assim, aprimorar o nosso estudo bíblico, aprimorar o nosso momento devocional de busca na palavra do Senhor e crescer no entendimento das coisas do Senhor. O tempo do profeta Ageu, o tempo da profecia de Ageu, cobriu um período de aproximadamente 4 meses. Não tem mais do que isso. O tempo da profecia de Ageu é aproximadamente de 4 meses. Foi durante o reinado do rei Dario.
O rei Dario foi rei na Pérsia entre aproximadamente 522 e 486 a.C. Ageu é levantado como profeta no segundo ano de Dario. Então, nessa conta, seria aproximadamente no ano 520 antes de Cristo. Isso depois do exílio, realmente, porque o povo volta para casa em 536 antes de Cristo, aproximadamente. E começa a reconstrução logo no primeiro momento. No primeiro ano já tinha feito muitas coisas, mas aí desanimou. E aí passou aproximadamente 16 anos até que Ageu é levantado para falar que tem que retomar a reconstrução do templo e retomar as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então, o povo volta para casa e demora aproximadamente 16 anos até que Ageu seja levantado, Zacarias também, para que a profecia possa chamar o povo a viver as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Esse momento de reconstrução ele é importante para que se dê o local exato para a celebração que o Senhor chama o povo a fazer. Não é simplesmente porque a construção em si é importante, mas é porque ela marca o testemunho desse compromisso do povo com o Senhor. É nesse momento em que se tem a confirmação do compromisso, é onde o povo mostra com a atitude que tem o compromisso com o Senhor. Claro, o compromisso tem que ser no coração, muito mais que com construções, com coisas externas. Mas esse coração na presença do Senhor se derrama em atitudes que confirmam que nós buscamos a vontade do Senhor. O livro do profeta Ageu também nos ensina que nós somos servos de Deus e que nós precisamos ter compromisso com o Senhor, com a obra do Senhor, com as coisas que o Senhor nos chama a viver e a fazer. Esse deve ser o nosso ponto de partida, esse compromisso com as coisas do Senhor, com o Senhor realmente. E aí não há problema que possa nos desanimar e nos afastar da presença do Senhor quando nós buscamos realmente as coisas de acordo com a vontade dele. Os problemas da vida, as dificuldades, as tribulações ou até as distrações podem se apresentar e nós podemos ser atingidos por essas coisas, mas quando nós estamos buscando ao Senhor com compromisso, nós conseguimos superar esses momentos confiando na graça, na misericórdia e na direção do Senhor para que nós possamos fazer as coisas certas. Quando nós temos o Senhor como prioridade, nós seguimos o nosso caminho, mesmo diante das maiores tribulações, das maiores provações, porque o Senhor é conosco. Que nós possamos então aprender com a profecia do profeta Ageu, que a nossa prioridade realmente tem que ser o reino de Deus, que nós podemos sim ter outras tantas coisas na vida que o Senhor nos permite viver, aquelas coisas que são de acordo com a vontade do Senhor, claro, aquilo que não é de acordo com a vontade do Senhor, nós deixamos de lado completamente, mas há outras coisas que nós podemos sim viver e fazer, mas essas outras coisas não podem nos tirar do foco da busca pela vontade do Senhor, e nós precisamos, enquanto vivemos as outras coisas do dia a dia, praticar aquilo que nós aprendemos das coisas do Senhor. Que nós tenhamos realmente prioridade na busca da vontade do Senhor. Que nós queiramos realmente que Ele controle todas as áreas da nossa vida, que Ele nos direcione em todas as coisas, que os nossos planos estejam diante do Senhor e que nós nos agrademos da vontade do Senhor, buscando essa vontade. Não que o Senhor vai atender a nossa vontade quando nós nos agradarmos do Senhor. Quando nós nos agradamos do Senhor, nós buscamos a sua vontade em primeiro lugar. Então Ele vai realizar o melhor em nosso viver. Que a mensagem de Ageu realmente nos inspire a viver uma vida de adoração diante do Senhor e de celebração, de festa, de alegria, para que possamos exaltar e bendizer ao nome do Senhor em todo o tempo. E que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.